Vocês sabem o quanto eu gosto de filme noir, e ver um filme noir sendo lançado em pleno 2023 ou 2022, porque esse filme estreou lá fora ano passado, é sempre muito gratificante. O problema aqui é que o filme não é lá essas coisas. Bom, para quem tem dúvida do que é filme noir, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre, já fiz postagem no meu Instagram pessoal, tem um vídeo falando aqui o que é filme noir, recomendações de filme noir. Eu também já fiz crítica de, por exemplo, Los Angeles, Cidade Proibida, que é um filme neo-noir, entre muitos outros. Quando eu fiz a crítica de The Batman, eu citei o filme noir, porque The Batman é uma espécie de neo-noir. Quando eu fiz a crítica do novo Beco do Pesadelo do Del Toro, eu também citei o fato de ser um filme neo-noir. Bom, aqui resumindo muito, é um filme, um estilo de filme com um estilo mesmo visual, principalmente, muito próprio, e algumas convenções muito próprias ali da década de 40 e de 50, que é uma espécie quase sempre de filme investigativo, que o protagonista é quase sempre um detetive particular, filmes quase sempre pessimistas, com personagens meio dúbios, com algumas convenções, como por exemplo o lance da femme fatale, entre muitas outras coisas. Se você quiser saber mais, veja o meu vídeo explicando o que é filme noir. Só que aqui eu acho importante ressaltar, mais uma vez, a ideia do filme noir, que, enfim, tem toda uma questão histórica de ser descoberto depois e tal, mas é aceito que o filme noir são os filmes com essa pegada ali da década de 40 e de 50, e os que são feitos depois são considerados neo-noir. O neo-noir nada mais é do que um filme que lida com o gênero do passado, um gênero já existente, e com isso ele vai ressignificar alguma coisa, levar para um outro caminho, misturar com outro gênero e por aí vai, como eu disse. The Batman usa isso recentemente dentro da lógica do super-herói. O Del Toro usa o Beco do Pesadelo, que é um remake de um filme noir clássico, mas com aquela pegada de fantasia sombria dele. Os irmãos Coen inseriram o filme noir na lógica do estilo de filme de cinema que eles fazem várias e várias vezes. O próprio Robert Altman fazia isso já na década de 70, fez na década de 90 com O Jogador, que é uma espécie de sátira de Hollywood. Muitos filmes neo-noir usam muito dessa sátira também em relação, ou de algum tipo de relação com Hollywood, que vai estar presente aqui de alguma forma nesse filme. Enfim, eu estou ressaltando tudo isso porque o neo-noir, ele tem esse peso do gênero ser algo do passado, algo existente. Então, como vamos lidar com o noir a partir disso? Blade Runner é até um grande exemplo nesse sentido, que insere a lógica do noir, do detetive particular e tudo mais, numa lógica do cyberpunk, e consegue combinar isso muito bem. Esse peso é muito importante, porque se você tenta construir um filme noir aos moldes da década de 40 e 50, esse filme vai soar ultrapassado, ou vai soar como uma mera homenagem. Eu sinto que é muito isso que acontece com Marlowe, ou Sombras de um Crime, que é o título em português, no filme do Neil Jordan, que é um diretor que acho que tem filmes interessantes na filmografia, mas também é bastante irregular, e aqui ele chega em para mim, um dos seus piores trabalhos. Mas assim, fica claro desde o começo que ele conhece muito bem o filme noir, ele conhece muito bem as convenções, ele conhece muito bem o terreno que ele está pisando. Então ele conhece o lance do protagonista, até o uso do chapéu, o uso daquele terno com sobretudo, a femme fatale, essa trama que parece que sempre vai se envolvendo numa bola de neve incompreensível, que vai ficando mais difícil e vai se abrindo ao invés de se fechar com cada vez mais personagens. Ele conhece o filme noir, ele conhece as convenções do gênero. Só que só conhecer as convenções do gênero não é suficiente. E aí aqui está o grande problema. E é um filme que tem problemas muito sérios, digamos, de roteiro, de resolução de conflitos, ou mesmo o roteiro em si é muito ruim aqui, porque a gente pega esse personagem do Liam Neeson, que é para ser o típico detetive noir, só que, e uma das únicas sacadas boas do filme é o lance de falar que ele tá ultrapassado e tudo mais, só que o filme explora tanto isso até que perde a força, mas principalmente o detetive noir, ele é o cara cético, o cara que tem as descobertas, que consegue lidar muito bem com esse jogo, consegue se envolver com essa espécie de submundo, consegue ser cínico e jogar com essas personalidades que estão querendo jogar com ele. Aqui o filme tenta construir isso, mas não consegue. O próprio Liam Neeson parece muito desconfortável
nesse papel, a ponto do personagem dele ser o cara que só fica perguntando para as pessoas onde está outra pessoa. É quase como se ele não descobrisse nada. O filme ele soa mais confuso do que ele realmente é, porque ele até dá muitas respostas nos diálogos, mas ele soa muito mais confuso do que ele realmente é, porque o detetive aqui parece que ele não está descobrindo realmente as coisas. Ele só está chegando num personagem e perguntando onde está outro personagem. Só que por mais que o roteiro soe completamente problemático aqui, para mim o grande problema está mesmo na direção do Neil Jordan. Porque, como eu disse lá no início, o neo-noir ele vai trabalhar com o peso de um gênero que já existiu, de um gênero do passado. O que fazer com esse gênero a partir de então? Como ressignificar, digamos, os códigos do filme noir? Ele não tenta fazer isso em nenhum momento. Ele quer ser uma espécie de filme homenagem, uma espécie de noir da década de 40, só que com cores igual a alguns elementos do cinema atual. Isso não funciona, fica soando como uma cópia barata dos filmes noir da década de 40, ainda mais quando a gente coloca em contexto que o Marlowe, Philip Marlowe, é um personagem que vem da literatura e que aparece em vários dos filmes mais importantes, dos filmes noir mais importantes, inclusive um deles, A Beira do Abismo, que tem esse lance de ser esse filme confuso, que vai se expandindo, abrindo para cada vez mais personagens. Então o Neil Jordan ele conhece as convenções, só que ele não joga com elas. Ele prefere ficar nessa camada mais simples de apenas homenagear um gênero que já existe. E para mim o mais problemático é que aqui o filme ele flerta muito com uma espécie de sátira em muitos momentos, uma espécie até de paródia em alguns momentos. Só que ele nunca se entrega a isso, ele sempre prefere ficar na posição de homenagear e não necessariamente na posição de tentar lidar com aquilo que já existe de uma forma própria. É um filme sem personalidade, é um filme que simplesmente existe, é um filme que simplesmente fala: olha, eu sou um filme noir e eu gosto de filmes noir. Noir é legal e por isso eu vou fazer o meu noir aqui. A ponto dele colocar homenagens extremamente jogadas aqui na trama, porque, sim, ele cita, por exemplo, o Falcão Maltês, que é considerado por muitos um dos primeiros filmes noir ali de 1941, e ele cita o Falcão Maltês para falar: olha, eu tenho referência. Ou até, saindo só do filme noir, indo para o cinema como um todo, ele cita Leni Riefenstahl aleatoriamente porque estou homenageando, estou mostrando que eu conheço de cinema. Então, para mim aqui o grande problema de Marlowe ou de Sombras de um Crime é justamente esse. Ele lida com um gênero existente, um gênero que, como gênero pronto, digamos assim, é muito difícil falar isso do noir por várias questões que eu explico no meu vídeo lá sobre o que é filme noir, mas é um gênero que, em tese, acabou há mais de 60 anos. Você está trabalhando com um gênero que já acabou há mais de 60 anos. Não basta você simplesmente homenagear e tentar replicar aquilo que era feito naquela época. O cinema mudou, você tem que lidar com essa mudança das mais variadas formas possíveis. Você pode fazer isso. Parece que o Neil Jordan ele não tenta fazer nada. Ele fica confortável apenas como uma homenagem sem muito sal, sem muita personalidade. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, se vocês ainda vão ver. Esse foi um filme que vazou também já há bastante tempo. Um desses filmes que demora muito tempo para chegar no Brasil. Ficou esquecido lá fora, vai ficar esquecido aqui também provavelmente. Infelizmente, em certo sentido, como fã de filme noir, mas por outro lado também é um filme, na minha opinião, bem fraco. Outros muitos filmes recentes, outros muitos diretores recentemente também trabalharam muito bem com essa lógica do noir para criar algo próprio. Eu citei alguns deles aqui, citei o Del Toro, citei o Matt Reeves em The Batman, o próprio Paul Thomas Anderson, Robert Altman, entre muitos outros diretores. Os irmãos Coen lidaram com o noir posteriormente de uma forma muito interessante. Não é o caso do Neil Jordan. Por hoje é isso e corta.